dia, boa tarde, boa noite, em especial para você que me deu a honra, né, de se inscrever no meu canal, e a você que me visita pela primeira vez. Eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, que ajudasse esse canal a crescer. Ele não tem fins lucrativos, um único intuito dele é ajudar os alunos nos exames, nos concursos. E o maior prêmio que esse canal vai ter vai ser a aprovação dos alunos nos concursos, nos exames da ordem, para que eles se tornem grandes profissionais do direito. Essa é a função do professor, fazer com que os seus alunos eles se destaquem na profissão. O tema de hoje é um tema que vai falar sobre a prisão temporária e a nova posição do Supremo a respeito da chamada prisão temporária, né? É uma decisão que foi tomada no dia 14 de fevereiro de 2022, há 2 dias atrás, e o Supremo estabeleceu novos critérios para a decretação da prisão temporária. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer a todos que existem 2 tipos de prisão. As prisões definitivas, que são aquelas em que já existe o trânsito em julgado, e as chamadas cautelares, aquelas que não existe o trânsito em julgado, que são a prisão em flagrante, a prisão temporária e a chamada prisão preventiva. Falamos de forma específica sobre a prisão temporária, que é uma prisão cautelar, que é decretada em casos específicos, e ela é chamada de temporária porque ela tem a duração máxima de 5 dias ou de 30 dias, e pode ser prorrogada por igual período, caso seja comprovada a necessidade da medida. O juiz é que pode decretar a prisão temporária mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público. Seus requisitos são, se vocês quiserem acompanhar, está na Lei 7.960 de 89, quando ela for imprescindível para as investigações do inquérito. Portanto, a prisão temporária somente cabe na fase de inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de participação nos crimes de homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, dentre outros. Vocês vão encontrar a prisão temporária na Lei 7.960 de 89 e também no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072/90, a conhecida Lei dos Crimes Hediondos. O professor Fernando da Costa Tourinho Filho, ele define a prisão como sendo o que vem a ser a supressão da liberdade individual mediante clausura. É a privação da liberdade individual de ir e vir, e tendo em vista a denominada prisão-albergue, podemos definir a prisão como a privação mais ou menos intensa da liberdade ambulatória. A prisão se dá com a sentença transitada em julgado ou de forma cautelar, que se constitui como uma prisão processual. De acordo com o professor Guilherme de Souza Nutti, a prisão é a privação da liberdade,
tolhendo-se o direito de ir e vir, por meio do recolhimento da pessoa humana ao cárcere. A prisão-pena advém da imposição de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. E prisão cautelar é fruto da necessidade de se obter uma investigação ou uma instrução criminal produtiva, eficiente e livre de interferência, embora ambas provoquem a segregação do indiciado ou acusado. A primeira constitui a efetiva sanção penal, enquanto a segunda, que é a cautelar, não passa de uma medida de cautela, com o fim de assegurar algo. Não é um fim, mas é um meio. Prisão temporária tem caráter processual. Prisão definitiva é a prisão-pena. Segundo também o professor Jorge Henrique Schaffer, considerando os aspectos básicos da prisão, vale salientar que a liberdade é uma das prerrogativas conferidas ao cidadão quando vigente o Estado democrático de direito, e sendo assim, a supressão da liberdade é situação que se revela extraordinária, somente admissível em situações específicas e desde que observados os critérios constitucionais e legais pertinentes à matéria. A utilização dessas prisões chamadas cautelares, elas devem ocorrer em caso de urgência. Prisão não é primeira medida. Prisão é última ratio, é a última situação que o legislador deve recorrer. E, principalmente, quando nós olhamos para a Constituição Federal, que traz no artigo 5º inúmeros princípios e garantias fundamentais do acusado. Ou seja, a prisão, ela não pode ser um ato absolutista. A prisão, ela deve ser usada como sendo a última alternativa. A prisão é o ato de privar o indivíduo de sua liberdade, afastando-o da sociedade. Segundo Polastre, a palavra prisão advém do latim prentione, ou seja, o ato de capturar, prender, e por uma questão de menotomia, acabou por significar também o lugar onde a pessoa é presa ou mantida em cárcere. Se formos no dicionário Plácido e Silva, nós vamos ver que prisão é o ato de prender ou de agarrar uma pessoa ou coisa. Assim, prender e agarrar são equivalentes à prisão, significando o estado de estar preso ou encarcerado. Na terminologia jurídica, o vocábulo é tomado para exprimir o ato pelo qual se priva a pessoa da sua liberdade de locomoção, ou seja, do seu direito de ir e vir, recolhendo-o a um lugar seguro ou fechado, de onde não poderá sair. Nessa razão, juridicamente, pena de prisão quer exprimir pena privativa de liberdade, em virtude da qual a pessoa condenada a ela é recolhida e encerrada em local destinado a esse fim. O professor Frederico Marques diz o seguinte: prisão é a pena privativa de liberdade imposta ao delinquente, cumprida mediante clausura em estabelecimento penal para esse fim destinado. Assim, segundo o professor Frederico Marques, a prisão temporária tem caráter processual, porque se caracteriza como um mecanismo alternativo de privação da liberdade. Considerando os aspectos da prisão, vale salientar que nós devemos, de um lado, analisar a possibilidade da prisão do indivíduo e, de outro lado, sopesar os direitos e garantias individuais que são garantidos
pelo Estado Democrático de Direito, no artigo 5º da Constituição Federal, que são considerados, como todos sabem, como cláusulas pétreas. Quando falamos da prisão cautelar, né, ela é originária de um sistema processual penal, que pode perdurar até a sentença penal condenatória transitada em julgado. Aqui eu quero fazer uma observação para que vocês aprendam. Quando o sujeito é preso em flagrante, que nós já falamos sobre esse tema, logo após a prisão em flagrante, ele é encaminhado para uma audiência de custódia, e na audiência de custódia vai se determinar se ele pode responder o processo de liberdade ou não. Durante o curso da investigação, pode ser decretada a prisão temporária, que é prevista na Lei 7.960, de 89, que a gente viu os requisitos, e ela é destinada única e exclusivamente para a investigação. Quando o processo ele vai para juízo, é decretada a prisão preventiva. Então, as cautelares são o flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. E também pode ser decretada a prisão, por exemplo, para que o acusado recorra da sentença penal condenatória. Toda prisão ela tem que ser fundada na necessidade, ou seja, para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, assegurar a aplicação de futura lei penal. Se não existirem essas hipóteses, essa cautela se torna ineficiente. A prisão extrapenal, que é a privação da liberdade de locomoção, se desvincula do fato criminoso. Tem modalidades de prisão que não são penais, que são a prisão administrativa, a prisão civil por não pagamento de alimentos, a prisão militar. Nem toda prisão é uma providência penal. Existem prisões que não são de natureza penal, como essas que eu citei. Quando a gente fala dessas prisões chamadas de cautelares, é necessário que haja o fumo boni iuris e o periculum in mora. Mas vamos ao tema central da aula de hoje. O que é prisão temporária? A prisão temporária é uma prisão cautelar e tem cabimento quando ela for decretada pelo juiz e for imprescindível ao andamento das investigações do inquérito policial, evitando que o acusado possa causar constrangimento a testemunhas, destruir provas, como também na hipótese do indiciado não ter residência fixa ou não fornecer os necessários elementos para o esclarecimento de sua identidade, e que existam indícios e fundadas razões de participação nos crimes hediondos e nos crimes descritos na Lei 7.960, de 89. Muito bem. A prisão temporária, né, ela foi instituída em 1989, né? E a prisão temporária ela é decretada pelo juiz somente durante a fase de inquérito contra aquele que o Estado suspeita ter praticado um crime. O professor Jorge Martins Schrever, ele diz o seguinte: a prisão temporária, como todas as outras decisões que impliquem a adoção de medidas que atinjam os direitos do indivíduo, atendem a procedimentos que estabelecem o devido processo legal para que ela seja consentânea com a norma constitucional e se possa dizer que se encontra revestida do manto da legalidade. Prisão temporária
ela pode ser ainda definida por outro grande doutrinador que tive a oportunidade de conhecer, que é o professor Rogério Laureatucci, que diz o seguinte: é o encarceramento prévio do indiciado no lapso temporal entre a iniciação do inquérito pela portaria, inocorrente, portanto, flagrante delito, e o momento que se verifica a possibilidade de imediata reunião de elementos necessários à decretação da preventiva. Quando nós falamos sobre esse tema, me chamou a atenção para a decisão do Supremo do dia 14 de fevereiro de 2022, onde o Supremo ele adotou critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária do cidadão brasileiro. Isso foi provocado através de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PTB e pelo PSL contra a Lei 7.960 de 89, que disciplina a prisão temporária. Então, esses dois partidos ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade, que, como nós já vimos, elas têm efeito erga omnes, alegando que a prisão temporária feria o texto constitucional. Bom, o ministro Gilmar Mendes, com ressalvas do ministro Edson Fachin, acompanhando os demais ministros, fixaram os seguintes pontos para fundamentar a prisão temporária. São 4. Primeiro, que ela seja imprescindível para a investigação do inquérito. Segundo, houver fundadas razões de autoria e participação do indiciado. Terceiro, for justificado em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. E quarto, for adequada à gravidade do crime. Esse julgamento ele estava parado por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas no dia 12 ele foi concluído pelo plenário virtual do Supremo. Os dois partidos que entraram com a ação, eles alegam que a prisão temporária foi rejeitada por governos da ditadura militar por ser antidemocrática e que o Instituto serve, de fato, para produzir, abre aspas, grande repercussão na mídia, gerando falsa impressão de que tudo foi resolvido. Quem foi relator do processo foi a ministra Carmen Lúcia, que admitiu a constitucionalidade da prisão temporária, desde que estejam presentes cumulativamente as hipóteses da Lei 7.960 de 89. Até o seu pedido de vista, seu entendimento ele estava prevalecendo, que foi acompanhado pelo ministro Luiz Barroso, Luiz Fux e Nunes Marques. Porém, o ministro Gilmar Mendes defendeu uma interpretação mais ampla para a prisão temporária. E ele foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, que fez questão de que não se pode conjugar a lei de prisão temporária com o Código de Processo Penal. Diz o seguinte, a posição vencedora. Na fundamentação de cada caso, que se pode ter demonstração do atendimento dos pressupostos exigidos na Lei 7.960 de 89, indicadores do caráter excepcional da medida cautelar tão gravosa em fase processual. São requisitos. Primeiro, imprescindibilidade para as investigações. Segundo, o indivíduo não tem residência fixa ou não esclarece sua identidade.
Terceiro, quando houver fundadas razões por meio de qualquer prova que o indiciado tenha envolvimento nos crimes listados na Lei 7.960 de 89 ou na Lei de Crimes Hediondos. Gilmar Mendes abriu a divergência. Ele discordou, dizendo o seguinte: somente pode-se impor uma restrição de um imputado durante o processo se houver a devida verificação de elementos concretos que justifiquem os motivos cautelares. Ele pontua que a interpretação deve ser feita da lei, que deve considerar os princípios gerais do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo. Já o ministro Fachin acompanhou a divergência e fez ressalvar que não é possível conjugar a lei de prisão temporária com o artigo 313 do CPP, que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Alexandre também divergiu da relatora para julgar improcedente o pedido. Esses requisitos agora são 4, porque é uma ação direta de inconstitucionalidade. E eu quero repassá-lo com vocês, porque é um tema muito importante e que vai causar bastante problema na prática. Primeiro, tem que ser imprescindível para a investigação policial, houver razões de fundada participação do indiciado e a autoria do crime, for justificado em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida e for adequada à gravidade do crime. Juristas ouvidos disseram o seguinte: doutora Raíssa Isaac, criminalista, sócia do escritório Bernardo Fenelon Advocacia, disse o seguinte: para que a prisão temporária seja decretada, a autoridade policial e o Ministério Público terão de comprovar de maneira efetiva a existência de indícios concretos da participação do investigado na prática delitiva. Segundo a professora Raíssa Isaac, um dos principais impactos trazidos pela decisão do Supremo é a vedação da prisão para averiguação, no qual o indiciado é detido enquanto se esclarece a respeito de sua relação com o crime. É aquela situação, né? Primeiro se prende, depois se julga. É o contrário, primeiro se julga, depois se prende. Além disso, a prisão temporária não poderá ser usada como única forma de coerção ao investigado para prestar esclarecimentos na fase inquisitorial. O criminalista professor André Damiani, especializado em direito penal, sócio fundador da Damiani Sociedade de Advogados, também elogiou o fim das nefastas, segundo ele, prisões para averiguação. Não há como entender como o devido processo legal aquele que prende o cidadão para simples averiguação. Toda e qualquer prisão, seja ela temporária ou preventiva, deve ser imposta no curso do processo da investigação, sempre devidamente fundamentada em elementos que a justificam. Damiani também explica que a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar e por isso os princípios desta se aplicam àquela. Sem fundados indícios de autoria e materialidade, sem fatos contemporâneos, sem qualquer adequação à gravidade concreta do crime, qualquer restrição à liberdade de locomoção é ilegal. Prender para depois averiguar sempre foi uma excrescência jurídica, não tendo essa modalidade de prisão sido admitida sequer pelo sistema militar no Brasil, pois representa um perigo para o cidadão e não se compatibiliza com o Estado de Direito. Quem diz isso é o professor criminalista Willer Thomas.
Para ele, Willer Tomás, a prisão temporária deveria ser suprimida da lei, mas a decisão do Supremo minimiza o problema, já que incorpora na jurisprudência teses debatidas de há muito tempo nos tribunais brasileiros, harmonizando a interpretação das regras da prisão com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. O professor Willer Tomás também destaca a consagração da necessidade da contemporaneidade do fato para a decretação da medida. A prisão temporária não pode mais ser decretada se o crime foi praticado há muito tempo, o que implantaria um bom filtro contra o uso abusivo do Instituto. Professor Leonardo Magalhães Avelar, criminalista e sócio da Avelar Advogados, também enxerga a prisão temporária como uma aberração jurídica que deveria ser extirpada do ordenamento jurídico nacional, historicamente usada como uma maneira transversa de coerção pessoal para obtenção de provas. Segundo ele, os próprios critérios estabelecidos no Supremo demonstram que não há razão para a temporária existir. Afinal de contas, se os critérios estão preenchidos e justificam a prisão preventiva, ou não estão presentes e desestimulam qualquer prisão cautelar. Tiago Turbay, do escritório Boaventura Turbay Advogados, diz o seguinte: o Supremo quer ajustar os trilhos, calibrando a prática jurisdicional ao sistema de garantia constitucional que adotamos. Para ele, reforçar as exigências a serem necessariamente observadas para a decretação de prisão temporária racionaliza o sistema de justiça criminal. Outra professora, a criminalista Cecília Mello, considera que os pressupostos firmados pelo Supremo são, de certa forma, óbvios diante da jurisprudência e da Lei 7.960, que traz as regras da prisão temporária. Ela aponta que os requisitos fixados já estão contidos em dispositivos da norma e a imprescindibilidade das investigações está no inciso 1º. Necessidade de fundadas razões de autoria ou participação está no inciso 3 do mesmo artigo. Gravidade também está no mesmo inciso. Já a contemporaneidade é de amplo conhecimento. Segundo a professora Cecília, a principal questão do julgamento foi deixar expressa a necessidade de fundamentação concreta, já que isso raramente era observado. Em suma, prisão temporária não é mecanismo discricionário e arbitrário da investigação, finaliza a professora. Pois bem, eu gostaria de dizer sobre a prisão temporária o seguinte. Primeiro, vejam como ela é subjetivista. Quando imprescindível para a investigação do inquérito. Ora, quem julga que é imprescindível para a investigação do inquérito? O delegado. Segundo, a simples capitulação do crime como crime hediondo ou um crime fundamentado na Lei 7.960 de 89 não é motivo para a decretação da prisão temporária. Terceiro, sustento e vou sustentar que o rol previsto na Lei 7.960 de 89 é um rol de crimes que não pode ser estendido. São aqueles crimes que estão previstos na lei. Ele não pode ser ampliado. Quarto, prisão temporária não pode servir como fundamento para colheita de prova ou para uma possível delação premiada, ou para uma possível delação, ou para uma possível entrega de documentos. Ela não pode servir como instrumento coercitivo de prova,
mesmo porque o inquérito ele é o quê? Inquisitivo. Quarto ou quinto, quem é a grande população atingida pela prisão temporária? São geralmente pessoas de baixa renda, que não têm condição de contratar um advogado para fazer defesa num caso desses. Então, muitas vezes, vejam que ela tem um prazo para ser decretada, que é o prazo previsto na lei, de 5 a 30 dias. Se for de 5 dias, quase que não dá para impetrar o habeas corpus. Porque até o habeas corpus chegar no tribunal, ser distribuído, cair na mão do desembargador para dar liminar, muitas vezes o réu já está em liberdade. Muitas vezes você entra com o habeas corpus pedindo a soltura do paciente da liberdade, da prisão temporária. Fim dos 30 dias, ele é colocado em liberdade se o habeas corpus perde o objeto. Também perde o objeto se for decretada a prisão preventiva dele. Então, a prisão para averiguação, como foi dito aqui, ela não pode servir no nosso ordenamento jurídico como um instrumento de colheita de prova. Como, por exemplo, nós vimos em vários casos decretação de prisão temporária para colheita de prova. Né? Mas o que é importante para finalizarmos é deixarmos bem claro para vocês, né, essas questões. Primeiro, quais são os requisitos segundo a nova decisão do Supremo? Imprescindível para as investigações de inquérito policial. 2. Fundadas razões de autoria e participação do indiciado. 3. For justificado em fatos novos contemporâneos que fundamentem a medida. E 4. Adequada à gravidade do crime. Para quem tem interesse nessa decisão, entrem no site do tribunal e procurem ação direta de inconstitucionalidade 4109 e ação direta de inconstitucionalidade 3360. Vou repetir. Ação direta de inconstitucionalidade 4109 e ação direta de inconstitucionalidade 3360. E vale aqui, né, a posição da professora Raíssa, que eu concordo plenamente. A prisão temporária não pode ser usada como forma de coerção ao investigado para prestar esclarecimentos na fase policial. Lembrando que ele tem o direito de permanecer em silêncio, que ele tem o direito de não produzir prova contra si próprio, que ele tem direito à assistência do seu advogado, né? E principalmente, né, ela, se não era admitida na ditadura, né, essas nefastas prisões, como diz o professor André Damiani, elas têm que ser extirpadas do nosso ordenamento jurídico. Né? É preciso acabar com a cultura de primeiro se prender para depois se investigar. Né? Qualquer liberdade, qualquer uma, ela é alvo do artigo 5º da Constituição Federal, é uma cláusula pétrea. E mais longe, ela é alvo de tratados em que o Brasil é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Pacto de São José da Costa Rica. Veja, professor Willer foi muito feliz. Prender para depois se averiguar sempre foi uma excrescência jurídica. Não tendo nessa modalidade de prisão sido admitida no regime militar no Brasil, pois se representa um perigo para o cidadão e não se compatibiliza com o Estado democrático de direito. Concordo com o professor William Tomás que ela deveria ser suprimida da lei, né? E também concordo com o professor Leonardo Avelar que é uma aberração jurídica, é uma maneira transversa de coerção pessoal para obtenção de provas. Na verdade,
né, se transformou o Instituto da Prisão Temporária numa maneira coercitiva de obtenção de confissões, uma maneira coercitiva de obtenção de delações premiadas, principalmente de fatos pretéritos que nós vimos decretados, e são esses os critérios adotados pelo Supremo Tribunal. Lembrando que se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade que agora passa a ter efeito erga omnes, ou seja, para todos. E você que me assiste, se é advogado, pegue esse texto, leia esse texto, ingresse com habeas corpus, ingresse alegando essa nova posição do Supremo Tribunal Federal que tem efeito erga omnes. Ah, perdeu o habeas corpus, renove seu pedido de habeas corpus ou entre com recurso ordinário constitucional, porque o direito de liberdade é sagrado e deve ser preservado até o último momento. Um grande abraço a vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande beijo a vocês, que Deus os abençoe, que Deus os proteja e até o nosso próximo vídeo. Beijo no coração de cada um de vocês.